Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Vamos falar de mais assuntos importantes. Um deles é o respeito e o direito ao consumidor. Você quer falar alguma coisa, Alexandre Palmar? O senhor está assim afoito ao microfone? Eu ia chamar o professor Afonso antes, mas eu não sei se ele já está a postos ou não. O professor Afonso, ele está de férias. É férias coletivas que chama? Porque já faz 3-4 meses. Perdemos a oportunidade de conversar com o promotor a respeito disso. Em que nós podemos... Abandono de emprego do professor Afonso ou não? Vamos descobrir depois, porque nossa convidada trata dessas coisas também. Ela é advogada, sabe de todas essas questões aí, Moacir. Vamos falar então a respeito de consumidor e seus direitos, Paulinho. Moacir, é isso. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15 de março de 1983. Essa data foi escolhida em razão do famoso discurso feito no dia 15 de março de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em defesa dos direitos do cidadão. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 1990, precisamente no dia 11 de setembro, com a Lei 8.078, mas entrou em vigor apenas em 11 de março de 1991, ou seja, no ano seguinte. Atualmente, o Dia do Consumidor é lembrado por ser uma importante data comercial, mas não devemos e não podemos deixar de fazer uma reflexão sobre os direitos do consumidor. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar, recebe aqui no estúdio a advogada Cristina Delgado, que é especialista em direito do consumidor. Ela atua aqui em Foz do Iguaçu na área e conhece aí esse segmento, essa legislação, e está aqui para tratar e para conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Cristina, seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse dia, nessa semana comemorativa. Só fazendo uma pequena correção, hoje eu sou apenas professora. Me aposentei de todas as outras atividades, então eu estou naquela fase de curtir a vida fazendo apenas o que me apraz, que é ser professora. Muito bom. Maravilha. Então, feito aí essa correção, Cristina, o Dia do Consumidor, amanhã, comemorado amanhã, já são ações aí que são realizadas no Brasil todo durante a semana e devem se avançar aí também para os próximos dias. A pergunta: o consumidor tem motivos para comemorar em relação ao direito à segurança, à informação, escolha e direito a ser ouvido, como defendeu o Kennedy na década de 60 e que resultou aí de sua fala toda essa legislação que a gente conhece que veio depois? Muito interessante você iniciar falando desse discurso célebre do Kennedy, né? Quando ele foi fazer a abertura dos trabalhos no Congresso, naquela época, em 62, ele deu o seguinte recado: precisamos regular o direito do consumidor de ser basicamente ouvido e de ser informado, porque um dia todos nós seremos consumidores. E hoje a gente reflete que não só todos somos consumidores, mas somos consumidores diuturnamente. Até dormindo a gente está consumindo. Então, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós temos o que comemorar. São 3 décadas tentando fazer com que as pessoas sejam educadas, se sintam informadas para exercer os seus direitos. Que é importante a gente lembrar que não são só direitos do consumidor. Eu gostaria muito que o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, fosse conhecido mais como um código das relações de consumo, que busca o equilíbrio entre as partes. Então, às vezes, passa aquela ideia equivocada de que porque o consumidor é vulnerável, ele é sempre a parte privilegiada, mesmo que ele defenda suas ideias com má fé ou algo do gênero. Não. O que se busca é o equilíbrio nas relações do consumo. E é óbvio, como uma das partes, na maioria das situações, está em situação de vulnerabilidade, é para ele que a proteção é dada de maneira mais vigorosa. Você tocou aí no Código de Defesa do Consumidor, essa constituição aí dessas relações de consumo, né? Ele está prestes de completar 30 anos. Quais os desafios para o cumprimento dessa nossa legislação? O que você acha que ainda falta no país para que o que está escrito no Código se traduza nessas relações de consumo que você acaba de mencionar?
Olha só, nós temos uma das leis de direito do consumidor mais apreciadas no mundo. 30 anos passados, nós ainda recebemos no Brasil comissões de estudiosos de outros países, oriundos da Europa, dos Estados Unidos, para conhecer a nossa realidade, porque eles não acreditam que a gente tenha conseguido implantar e implementar uma legislação tão completa e tão abrangente. No entanto, o que nós precisamos ainda evidenciar para que essa legislação seja melhor aproveitada? Recursos, principalmente recursos públicos. E eu não falo aqui só de dinheiro, tá? Eu falo de condições para que a população seja educada, para que os fornecedores sejam devidamente instruídos, para que haja fiscalização. Então, em todas as instâncias do poder, quando a gente busca informação nos órgãos de defesa do consumidor, a primeira queixa do agente público é falta de recursos humanos, falta de recursos tecnológicos. Então, se a gente tiver condições de fazer com que, principalmente, o Poder Executivo compreenda que, amealhando recursos para a proteção e defesa do consumidor, a gente vai fazer uma economia muito grande na economia. Economia no judiciário, economia no prejuízo direto que os consumidores têm, economia no prejuízo que os fornecedores têm quando têm que responder a demandas judiciais e ter outros desgastes, como, por exemplo, queimar a imagem da empresa, responder questões judiciais. Então é bom para todos que todos tenham condição de conhecer e de ver implementada a política de relações de consumo da maneira como esse sistema protetivo nos oferece. Cristina, você citou um ponto, Paulinho e Alexandre, que a gente vê muito hoje com rede social. O cidadão vai lá, é mal atendido na loja, ou possivelmente talvez nem tenha sido, e faz uma foto e já publica essa loja e tal. Quais as implicações legais disso daí? Que pergunta interessante. Você, é muito importante falar sobre isso, porque, de novo, a ideia é equilíbrio nas relações de consumo. Então, o consumidor também tem que ter responsabilidade e entender que, uma vez que ele esteja insatisfeito, a gente sempre recomenda isso. Primeira recomendação, procure o caminho do diálogo. Procure o próprio fornecedor para tentar resolver. Não conseguiu? Procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. As instâncias de divulgação dessa insatisfação são lícitas? São, desde que elas não firam o direito à imagem das empresas. Imagem hoje é um capital extremamente valioso. Então a gente vê assim com certa tristeza instâncias de redes sociais que poderiam ser muito úteis para discussão, debate e educação para o consumo serem utilizadas de maneira tão emocional, tão agressiva. Isso é preocupante. E também, respondendo de forma direta, o consumidor pode sim responder judicialmente pelos eventuais danos morais que ele vier a causar a essas empresas. Falando do mundo digital, aí, aproveitando a deixa da pergunta do Moacir, em relação às compras feitas pela internet, o Código de Defesa do Consumidor, tendo ele quase 30 anos, ele consegue dar conta de todas as demandas do presente, de hoje, ou seja, dessa relação feita através dos meios digitais, da internet, Cristina? Ele tem 30 anos, mas ele vem sendo permanentemente atualizado. Há atualização em relação ao comércio eletrônico e existe uma comissão permanente no Congresso Nacional, composta por notáveis estudiosos do tema, professores do tema, que orientam os legisladores para a necessidade de atualização das políticas em relação ao consumo, com todas as novidades que a tecnologia traz. Então, uma conquista, por exemplo, interessantíssima que nós tivemos, é a regulação específica do comércio eletrônico. Hoje, para se comprar na internet, para se vender na internet, é preciso que o fornecedor dê todas as informações necessárias para que o consumidor se sinta seguro. E o consumidor precisa saber disso, né? Pesquisar, saber, se informar a respeito de endereço físico, telefones, meios de contatos, antes de fazer aquisições. E o direito de
e o direito de arrependimento, que é o grande diferencial. Toda vez que você compra através do chamado marketing agressivo, incluam-se aí as vendas realizadas pela internet, o consumidor tem direito de desistência, sem nenhum esclarecimento a respeito. É simplesmente o exercício do direito de refletir sobre a conveniência e oportunidade do ato de consumir depois que consome, já que esse momento anterior lhe foi tirado por conta do chamado marketing agressivo. Se inclui nesse marketing agressivo aquelas campanhas promocionais de uma semana, Black Friday, tudo isso, o que pode ser interpretado aí como marketing agressivo para o consumidor? Tua questão é importante, porque a compreensão limitada de marketing agressivo e direito de arrependimento nos leva ao texto da lei, que diz, olha, compras realizadas fora do estabelecimento físico dão o direito de arrependimento. Direito de arrependimento este, que uma vez exercido, dá ao consumidor o direito de receber tudo aquilo que ele despendeu para o ato de consumo. Ele é devolvido ao status quo ante, ou seja, frete, valor do produto, tudo que ele gastou tem que ser devolvido. Mas a compreensão mais profunda do direito de arrependimento e do marketing agressivo pode nos colocar até dentro da loja. Por exemplo, você está dentro de uma loja de departamento. O alto-falante anuncia, nos próximos 5 minutos, produto tal em promoção com 50% de desconto. Você percebe que foi tirado do consumidor o momento de refletir sobre a oportunidade de consumo? Então ele tem o direito de arrependimento. Você riu porque você é levado a isso, Alexandre Palmar? Você se empolga com o locutor? Últimas unidades, Alexandre. Rapidinho, Cristina, só para colocar uma história aí. Mas no domingo eu estava no supermercado e aconteceu exatamente isso. Fui almoçar no supermercado e aconteceu. Nossa, tinha uma TV lá de 32 polegadas. Eu acho que tava de não sei quanto por R$700. Mas só tinha naqueles 5 minutos. Ele falou, 5 minutos. Se você não vier em 5 minutos, você vai perder a promoção de, sei lá, 40%, 50%. E aí eu tava acompanhado, a pessoa falou, não, vamos lá agora. Eu falei, não, deixa, depois a gente faz isso. Mas não, até porque não tinha os 700 e poucos reais, mas assim... Mas se tivesse, levava. Olha, tava tentado, viu? Eu já comprei toalhas sem precisar de toalhas dessa situação. O interessante é a gente perceber o seguinte, o ato de consumo é um ato de sacrifício. Sacrifício das economias individuais, sacrifício da economia familiar. Então é por isso que o consumidor tem o direito de refletir antes de consumir. Tirado esse direito de forma lícita, porque o marketing, o neuromarketing tem metodologia, né, extremamente especializada para convencer o consumidor, a lei devolve a ele o direito de desistir. Cristina, você tem... obrigado primeiro pelo esclarecimento do marketing agressivo, vou me prevenir mais sobre isso, mas você tem uma larga experiência nessa questão do direito do consumidor, né? Você tem um quadro, inclusive, num veículo colega nosso, na RPC, todo mundo, acho que, ou pelo menos a maioria das pessoas acompanha, a Cristina também lá pela RPC, pela TV Cataratas, e então, com base nessa sua experiência, eu queria que você dissesse pra gente quais são os direitos que o consumidor acha que tem, mas não tem. E também na mesma pegada que ele tem, mas não sabe. Olha só, 2 vias, mão dupla. Primeiro, Alexandre, o direito que o consumidor acha que tem, numa estatística grosseira e minha, com base na minha parca experiência, né? Achar que tem direito de trocar qualquer coisa que ele compra. Não tem. O direito do consumidor, né, todo o arcabouço jurídico que você pesquisar, você não vai encontrar um único artigo que diga que se você não gostou da cor da camisa que você comprou, você tem direito de trocar. Que se você ganhou um presente e ficou muito grande, que você tem direito de trocar. Você não tem esse direito. E isso acontece por mera liberalidade do comerciante. Então, o comerciante que quer cativar a clientela, ele pode dizer se troca produtos sem defeito, né, por inadequação de número, cor, gosto, o que for, e de que maneira troca, em que condições troca. Diferentemente de produtos com defeito. Aí existe o direito legal de reparação do problema, né? Então esse direito de troca é uma coisa que as pessoas mais ignoram.
E a outra pergunta é: quais são os direitos que o consumidor desconhece? Eu também, de maneira exemplificativa, sugeriria, até porque foi tema de estudo essa semana com meus alunos, posso mandar um abraço? Pode, fica à Um vontade. abraço para meus alunos da FAFIG e da CESUFOS, que certamente, avisados, alguns deles estarão nos ouvindo, estarão atentos aí. Então, nós estudamos essa semana e assim, mesmo no meio acadêmico, causa muita surpresa. É a lei do saque. Existe uma lei específica que regula o atendimento de empresas prestadoras de serviços reguladas pelo Poder Público Federal, leia-se aí operadora de telefonia, operadora de TV a cabo, bancos que são regulados pelo Banco Central, enfim. Eles são obrigados a oferecer o 0800. Existe uma lei dando todos os detalhes da maneira como esse consumidor tem que ser atendido. E as pessoas realmente ignoram. Então, um exemplo, só para citar assim, o nosso nível geral de ignorância, né? Eu me coloco, até conhecer esse decreto, eu não tinha ideia. É quando você liga, por exemplo, para cancelar um produto, um serviço, regulado pelo Poder Público Federal, sua ligação não pode sequer ser transferida. Você tem que ser atendido. Todos os atendentes têm que estar aptos a cancelar. E se for uma informação que você precisar ter uma dúvida, uma reclamação, eles podem transferir uma única vez, sendo que o segundo atendente tem que resolver. Infelizmente, a gente vê no jornalismo, é muito comum, exemplo de reclamação de pessoas que ficaram 40 minutos esperando para ser atendidas. As operadoras de telefone sabem disso? Que elas deveriam saber. Eu, quando ligo para reclamar um tipo de serviço desses, eu costumo, né? Claro, de maneira cordial, mas deixar muito claro que eu conheço os meus direitos. Então, a primeira pessoa que atende, por exemplo, eu digo: olha, por favor, anote a demanda, eu vou falando bem devagar, porque eu não tenho obrigação nenhuma de repetir a minha reclamação. E se a ligação cair, você vai ter que me ligar em 20 segundos de volta. Ou seja, o atendimento não pode ser encerrado por eles antes de você ser devidamente e eficientemente atendido. Ô Cristina, muitas vezes o Código de Defesa do Consumidor é visto por um ou outro empresário como algo que é contra a empresa ou contra a sua propriedade, o funcionamento do comércio e tal. Na verdade, relações justas e adequadas, né, entre a clientela e a empresa geram benefício para ambos, né, uma relação de ganha-ganha, né? Fideliza o cliente sai falando por aí na chamada propaganda boca a boca bem da empresa, ele volta, traz novos clientes, enfim, é um processo. Respeitar o Código de Defesa do Consumidor vale para os dois lados, é bom para todo mundo nesse caso. Aí a gente volta para o início da nossa conversa, conhecer, informar-se, conhecer o Código de Defesa do Consumidor para o fornecedor pode trazer para ele, certamente trará. Aquele mais informado traz condições de ganhos que não se pode imaginar, porque o fornecedor que respeita o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a admiração do consumidor. Agora sim, é claro que a gente precisa entender que do outro lado há consumidores que agem de má fé, mas para eles o Código de Defesa do Consumidor também traz sanções. Há deveres para esse consumidor? Há deveres para ambas as partes, e o consumidor tem. Todo o código, todo o sistema normativo brasileiro, em especial o que regula o direito do consumidor, fala de uma boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? A boa-fé, como princípio contratual, né, muito rapidamente ilustrando, diz o seguinte: vamos contratar por meios lícitos, cláusulas que respeitem toda a norma brasileira, enfim, todos os princípios jurídicos. A boa-fé objetiva vai dizer o seguinte: faça comigo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, respeitar a boa-fé objetiva é um dever do consumidor também, assim como é um dever do fornecedor. Cristina, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Rapidamente queria que você falasse sobre o site publicoconsumidor.gov.br, como que ele funciona, se é eficaz, se você recomenda para que as pessoas recorram a ele para obter informações mais rápidas assim sobre a sua
sua condição de consumo, necessidade, dúvidas, enfim. Eu falo com muita satisfação, porque o consumidor.gov.br foi uma grande aquisição. Esse site, ele é regulado, né, pelo Poder Público Federal, e a gente recomenda sempre a sua utilização, pela transparência. Ele, como órgão pertencente ao Sistema Nacional das Relações de Consumo, ele tem a obrigação de divulgar todas as reclamações. Então, a transparência é uma grande realidade, e a efetividade também. Uma série de conhecidos nossos, ex-clientes, quando eu atuava na área, alunos, tivemos a oportunidade de experimentar o serviço e de sermos muito bem atendidos e de maneira muito célere. Por quê? Porque quando o fornecedor é chamado a resolver uma demanda no consumidor.gov.br, ele sabe que nacionalmente ele está sendo exposto. Então ele vai procurar resolver da melhor maneira e da maneira mais justa possível. Recado também para o consumidor. Ele será exposto, né, e sua demanda deve ser baseada, de novo, no princípio da boa-fé. Legal. Cristina, a gente agradece muito a sua presença, os esclarecimentos aí, a sua aula, entre aspas, sobre o direito do consumidor. Te parabeniza já por esse seu ativismo, né, em torno desse tema aí de relações mais tranquilas, mais favoráveis aí para ambas as partes envolvendo o consumo, e deixo o microfone para você dar seu recado final. Eu que agradeço o convite de vocês e agradeço especialmente essa tua palavra, ativista. Eu gosto de me fazer reconhecer como um ativista do direito do consumidor, porque se nós vivemos em sociedade de massa, onde a ONU reconheceu o direito do consumidor como direito de nova geração ou direito de nova dimensão, é um assunto que não pode ser postergado. A gente tinha que ter direito do consumidor em todas as salas, de todas as escolas, desde os primeiros momentos de contato das crianças com sua formação cidadã, assim como os empresários também. A gente gostaria muito de ver os órgãos que congregam os empresários se preocupando com essa formação, com essa informação, que é para o bem de toda a sociedade. Muitíssimo obrigado por essa manhã de sábado tão agradável com vocês. A gente que agradece a sua presença, lembrando que o Procon de Foz do Iguaçu tem atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, e fica na Avenida Brasil 1172 no centro, o CEP 85.551.000. O e-mail é proconfi de Foz do Iguaçu, @pmfi.pr.gov.br, e tem telefone para orientação e denúncia também, 45-2105-8700, 3901-3216, 0800 45 15 12. Ao utilizar o serviço de e-mail ou telefones para consultas, o interessado deve informar os seus dados pessoais com o nome e o endereço completo, e aí sim procurar os seus direitos dentro desta que é a demanda do consumidor de Foz do Iguaçu e região. Paulinho. Isso aí, moça, tá aí o contato do Procon, só reforçando que a Cristina Delgado não integra os quadros do Procon. O Procon Sim. é o nosso órgão municipal a quem a gente deve recorrer a esse serviço sempre que for necessário. Moacir. Mas pode consultar a Cristina lá na Fafig? Olha, eu escutei a senhora na Rádio Clube, sou seu fã, como é que eu posso fazer? Na Fafig, na Cesufós, estão todos convidados. Direito é um curso para o qual todo cidadão brasileiro deveria estar apto, porque direito é um curso para a vida, né? Exatamente. Então a gente está lá com a galera que está ouvindo vocês e já mandando aí, acredito, um monte de recado nas minhas redes sociais. Marco Zero, onde tudo começa.